A arqueologia é sobretudo a descoberta, e assim foi desde a sua gênese até hoje. A descoberta do artefacto, do vestígio do passado. Mas a arqueologia hoje é muito mais do que isso. Um depósito de sedimentos contém uma série de informações que vão além dos artefactos e dos objetos. Estamos a falar de pólenes, de sementes, de reconstituições paleoambientais, tudo mais. E quando partimos para o terreno, seja em prospecção arqueológica, seja em escavações, há indícios que nos levam a determinadas áreas, mas depois há a surpresa da descoberta, o aprofundarmos, o extrairmos camadas arqueológicas que foram depositadas em superposições horizontais, e no fundo é como descascar uma peça de fruta e vamos encontrar layers totalmente diferentes com vestígios associados. Essa descoberta, por muitos indicadores que existam da leitura das paisagens e do outro tipo de investigações que existiram em determinado local, surgem sempre descobertas, porque os padrões existem, mas o direito à individualidade, o direito à diferença, manifesta-se em qualquer intervenção arqueológica que possamos realizar em qualquer contexto. Se numa primeira fase a arqueologia começou por ser uma ciência humana, hoje a arqueologia não procura só o artefacto, o objeto legado pelo ser humano ao longo dos tempos. Hoje o processo arqueológico, da investigação arqueológica, responde a uma série de questões que vão muito além da própria humanidade. Estamos a falar de vestígios que se encontram em sedimentos nas escavações que nós desenvolvemos, depósitos sedimentares que contêm desde pólenes, sementes, registros de fauna que permitem ao arqueólogo recriar paleoambientes e perceber a evolução do próprio ambiente em paralelo à existência humana. A arqueologia, tal como a geologia, que tem um berço comum, são ciências gêmeas, tem alguns princípios básicos. Um deles é a superposição do tempo em camadas horizontais. A arqueologia, quando promove uma escavação, no fundo há que identificar e decapar camadas de sedimentos, camadas artificiais de origem humana, que são fatias de tempo, tal como na geologia. Enquanto na geologia são os fósseis que se tornam os elementos diretores para datações cronológicas, na arqueologia o elemento datante são os artefactos e outros vestígios que o homem deixou ao longo dos tempos. Mas se olharmos uma paisagem como esta de Vila do Bispo que nos envolve, essas camadas superficiais também nos indicam muita coisa, e a arqueologia da paisagem é um primeiro passo para fazer uma leitura integrada de várias realidades que se foram depositando desta feita não em profundidade, mas em horizontalidade, e conseguimos fazer leituras muito interessantes que nos permitem depois de uma segunda fase aprofundar sim, de uma perspectiva mais diacrónica, a profundidade do tempo. Então, está a gravar. A primeira questão é: o que é para ti ser arqueólogo? Para mim, ser arqueólogo agora é uma coisa. No início é aquilo que as pessoas geralmente pensam que é ser arqueólogo. Umas entusiasmam-se com isso, outras não. Que é descobertas fantásticas, achados alucinantes, histórias mirabolantes. Foi isso que me levou a entrar no mundo da arqueologia, porque fiquei fascinado com as grandes descobertas do passado. À medida que fui sendo mais consciente daquilo que era realmente o mundo da arqueologia e a intenção das descobertas e o tratamento científico, uma perspectiva mais racional das coisas, se me perguntarem hoje o que é para mim fazer arqueologia,
é partir das materialidades do passado, ou dos passados, ou das diversas camadas de passado, e conseguir compreender, a partir da mudança das materialidades, como é que se deu a transformação social das diversas comunidades humanas, das diversas sociedades, até chegar àquilo que é hoje a nossa sociedade atualmente, nos dias de hoje, com toda a diversidade que encontramos, com todas as diferenças, com todas as multiculturalidades, com todos os cruzamentos culturais e, portanto, perceber a partir das evidências materiais como é que chegamos ao mundo de hoje. Isto evidentemente leva a que a história que temos que contar, e estamos a falar de facto de história, seja uma história complexa, feita de muitos aspectos, de muitas vertentes, não só aquilo que atrai normalmente as pessoas para o mundo da arqueologia, que são as tais grandes descobertas dos artefactos fantásticos ou das ruínas com muita presença, mas um cruzamento de saberes que apela não só ao estudo das cerâmicas, da pedra trabalhada, dos metais, dos contextos construídos, mas também ao estudo das paisagens, que é fundamental para nós compreendermos como é que os homens foram transformando os territórios onde vivem, criando paisagens, que é a forma como as comunidades humanas têm de percepcionar o território onde vivem e de o transformar. E, portanto, toda essa trajetória, que é uma trajetória muito longa de pessoas que se organizam entre si e que organizam o território em que vivem para o transformar de acordo com as suas necessidades, transformar a própria organização social de acordo com as necessidades que vão sentindo e a forma como têm de se organizar. Isso é que faz da arqueologia hoje um campo transdisciplinar em que os diversos contributos científicos que contribuem para contar essa história da humanidade se adaptam entre si, se organizam entre si para criar conhecimento. E esse conhecimento é criado, evidentemente, por pessoas. É criado por pessoas, como sempre foi criado por pessoas. Aquilo que a arqueologia tem de vantagem sobre a história feita com base em documentos literários é que, precisamente, os cronistas do passado contam a história dos poderosos, contam aquilo que é expectável os senhores que lhes pagam querer que eles contem. E, portanto, a história feita a partir das crónicas do século XV, século XVI, dos textos literários da Antiguidade, da época grega, da época da Antiguidade grega, da Antiguidade romana, são textos que nos contam a história dos poderosos. São textos que refletem o ponto de vista daqueles estratos sociais, daquelas classes que tinham o poder sobre a organização das comunidades e da sociedade. A arqueologia conta-nos uma outra história. A arqueologia permite-nos chegar diretamente aos contextos em que todas as camadas sociais viveram, porque o arqueólogo tanto escava um palácio como escava a casa dos pobres, os bairros pobres, as cabanas, tanto escava os contextos em que os homens organizam os espaços e, portanto, condicionam, de certo modo, os comportamentos sociais, como escava os contextos em que as mulheres são o género que predomina, são elas que organizam a casa, são elas que cozinham, são elas que contribuem de algum modo para
condicionar a forma como a paisagem se vai construindo. Portanto, a arqueologia tem sobre a história literária essa vantagem. Isto, evidentemente, é um processo feito de uma tomada de consciência progressiva, no meu caso pessoal, porque, como já referi, eu comecei por gostar da arqueologia pelas grandes descobertas, pelos objetos fantásticos. Hoje, eu compreendo que o contar esta história necessita de confrontar contextos diversificados e que o contar esta história se faz, é uma construção que se faz como num puzzle. Nós vamos ganhando e produzindo conhecimento a partir das materialidades para chegarmos à transformação social. E, portanto, todos os contributos são importantes. Aquilo que o património arqueológico tem de mais frágil é que só se pode ler uma vez. Uma escavação é sempre uma destruição. Já os grandes mestres da arqueologia do século XX o diziam, o Mortimer Wheeler encarava uma escavação como uma destruição controlada. E, portanto, à medida que nós vamos construindo o nosso mundo, que nós vamos construindo as nossas cidades, que nós vamos substituindo umas construções por outras, há sempre uma parcela do passado que se perde. Daí a importância de nós também sabermos gerir o património arqueológico e os contextos que ainda se conservam, que é uma parcela mínima daquilo que foi outrora. Nós trabalhamos com ruínas, nós trabalhamos com lixo e é precisamente a partir das ruínas e do lixo que podemos contar uma história. Portanto, todos os contributos que permitam a conservação, o registro, quando não for possível conservar fisicamente o registro científico desses contextos, dessas materialidades, vai contribuir para a construção desta história como num puzzle. Não faz sentido empreender escavações arqueológicas e recuperação de materialidades se elas não puderem ser depois, posteriormente, transformadas em criação de conhecimento. Só a criação do conhecimento faz com que a arqueologia seja útil. Útil não para contar a história dos poderosos, como as crónicas do passado, mas útil para que a comunidade possa partilhar de todo esse saber com aqueles que o produzem. É isso que faz sentido na arqueologia hoje. A nossa abordagem arqueológica dos territórios leva a que tenhamos a percepção de que o território tal como hoje o conhecemos e as paisagens como hoje as conhecemos nem sempre foram assim. A percepção que nós temos hoje do território e a forma como ele se organiza, não há paisagens virgens, não há terra virgem. Tudo aquilo que nós temos à nossa volta, pelo menos na grande maioria das zonas do nosso planeta, são territórios transformados por ação do homem. O homem condiciona também a transformação climática, para além de toda uma história natural. Isso preserva-se no terreno sob a forma de depósitos que se vão sobrepondo. E esses depósitos são extremamente ricos em informação. Não são só objetos fabricados pelo homem, os chamados artefactos, não são só as ruínas feitas, as ruínas resultantes de construções que outrora funcionaram para se adaptarem às necessidades das comunidades, mas são também uma série de elementos, aquilo que nós chamamos os ecofactos, que são os restos dos animais que foram consumidos e os restos das plantas que foram usadas e consumidas em muitos casos. Há sempre uma pergunta que nós colocamos quando abordamos uma comunidade humana a partir dos seus restos materiais, que é o que comeriam eles. E o que comeriam eles torna-se-nos evidente a partir do estudo das formas dos recipientes em que a alimentação era confeccionada e preparada, as panelas, os pratos de servir à mesa, as travessas, as taças, os copos, por onde bebiam
por onde comiam, se a comida era individualizada em pratos individuais e era servida em doses individuais, se a comida era partilhada a partir de uma tigela onde comumente as pessoas reunidas à volta de uma mesa onde os comensais iam retirar pequenos pedaços de comida. Portanto, tudo isso, os gestos de como se consome, os gestos de como se confecciona, a forma como se serve, aquilo que os antropólogos estudam nas sociedades ainda vivas, não é? Nós estudamos nas sociedades mortas a partir dos seus restos materiais. É evidente que para isso nós não podemos misturar esses diversos níveis que correspondem a sociedades diferentes que se foram sobrepondo no mesmo local. Ou não podemos confundir locais ocupados em momentos diferentes. Por vezes as comunidades coincidem na ocupação dos mesmos sítios e, portanto, umas casas sobrepõem-se às outras, os chãos vão-se construindo sobre outros chãos e sobre as ruínas de outras casas, mas muitas vezes nós temos uma ocupação diversificada do território, adaptada às necessidades das comunidades. Se há uma comunidade de pescadores, logicamente que se aproximam mais da linha de costa, das praias, onde obtêm o seu alimento, o marisco nas rochas, os peixes no mar. Se são comunidades de agricultores, eles vão procurar estar o mais próximo possível das terras cultivadas. Se são comunidades que se têm que adaptar ao longo das diversas estações do ano para obter do território aquilo que ele mais lhes pode dar. Eles têm, logicamente, um tipo de povoamento mais itinerante que varia do verão para o inverno, varia conforme as estações e as alterações climáticas ao longo do ano. Portanto, para nós compreendermos os diversos níveis que se sobrepõem numa paisagem, os níveis de ocupação e de transformação dessa paisagem, nós precisamos de não só retirar as camadas dos locais que se escavam como quem descasca uma cebola, mas procuramos de identificar os diversos locais ocupados dentro de um território. E muitas vezes esses vestígios não se sobrepõem, mas divergem na sua localização. Portanto, é com todos estes fatores diferenciados e todas estas vertentes de investigação que os arqueólogos têm que aprender a lidar. Arqueologia, para mim, fazer arqueologia é tentar compreender todo o processo social e como esses processos sociais vão transformando-se. E isso permite conhecer também qual é o momento presente da nossa sociedade atual e permitiria, se isso está bem encauzado, permitiria não só compreender as coisas, como tentar melhorar tudo, digamos, desde o ponto de vista social. Fazer arqueologia pode ter muitas e variadas vertentes, né? Porque não é o mesmo trabalhar em arqueologia do ponto de vista de um investigador, onde há umas perguntas concretas que queremos responder, a fazer gestão de arqueologia, quando estamos trabalhando, por exemplo, nas cidades e queremos conciliar os projetos de obra com a salvaguarda patrimonial. São conceitos completamente diferentes e esses conceitos também estão motivados muitas vezes em parte por inquietudes, em parte também por interesses políticos e económicos. Quer dizer, às vezes fazer arqueologia não é diretamente ir a procurar algo que está oculto. Às vezes é simplesmente saber olhar para as coisas, não? Às vezes as coisas são muito mais evidentes e estão mais reveladas daquilo que podemos, ou daquilo que alguém que não está no ambiente da arqueologia, no meio da arqueologia, pode imaginar, não?
O que é um facto é que quando nos aproximamos a uma investigação no terreno, sim que vamos a tentar registrar o máximo possível ou obter o máximo possível de informação e de preferência com o mínimo possível de intervenção. Ou seja, digamos, vamos a tentar rentabilizar todo o nosso esforço e todo nosso trabalho de terreno de forma a obter o máximo de informação. Quando fazemos a investigação, o primeiro que temos que fazer é saber colocar a pergunta para saber que respostas são previsíveis encontrar. E aí sim, teremos de usar todas as ferramentas disponíveis para poder obter essa informação. Isto, por outras palavras, se queremos investigar, por exemplo, qual é a alimentação em um período determinado da história, não chega com começar a escavar para conseguir plantas, ¿no? Porque temos que tentar perceber primeiro como é a organização territorial, ¿no? Como é a gestão do território, para depois, com outras ferramentas, com outras ciências auxiliares, se calhar poder compreender quais são os restos ou as evidências arqueológicas que estamos obtendo para poder interpretar todo no seu conjunto. E nessa medida sí que se poderia dizer que estamos a trazer para a luz coisas que estavam ocultas, né? Quando estamos a fazer gestão da arqueologia, por vezes não é algo que está oculto, né? Por vezes é uma intervenção que o que nos vai permitir é, por uma acumulação de dados, né? de ir somando os resultados que vamos obtendo em muitas e variadas intervenções, vamos construindo uma história do passado, né? E às vezes são coisas que são mesmo muito evidentes, mas que só a integração de todos os factos, as fontes escritas e a reinterpretação das coisas nos permite depois converter isso em informação e em conhecimento. Toda esta investigação, seja aquela que fazemos com o interesse de um projeto de investigação, seja aquela que fazemos porque estamos em um procedimento administrativo para salvaguardar o patrimônio arqueológico, não faz sentido nenhum se ficar escondido na esfera, digamos, estritamente científica ou sem ser formatada e sem ser elaborada para ser partilhada. A informação tem que circular, deve circular fora do meio acadêmico e deve ser partilhada com a população. Acho que o facto das pessoas saberem quais são os dados históricos, as informações históricas e todo esse conhecimento que todos os variados investigadores podem elaborar, é o que faz com que as comunidades sejam mais ricas, preservem mais as suas identidades e lutem mais por se interessar em outro plano mais recente e mais contemporâneo, lutem mais por saber e por melhorar o seu dia a dia, não? Na realidade, às vezes temos a ideia de que quanto mais recuamos no tempo, as pessoas têm menos recursos ou comem pior, no caso da alimentação, não é? E o que nós temos conseguido, precisamente quando estamos investigando nos vários momentos históricos e conseguimos entrar em quais são a produção dos solos, é que conseguimos ver que, afinal, aquelas comunidades que viviam em épocas mais recuadas, afinal não eram tão diferentes como somos nós agora, não? E há outro aspecto que também é fundamental, e é que normalmente, quando falamos em história e falamos na gestão dos solos, há uma crença de que o ser humano se adapta ao terreno, se adapta ao meio e, portanto, consegue fazer aquilo que o seu nível de adaptação o possibilita. Na realidade, o ser humano o que faz é criar paisagens, o que faz é transformar o próprio terreno virgem e
y aproveitar todo o que pode desses terrenos e desses solos. O sea, na realidade o que faz é usar e construir solos e gerir todo esse territorio que ten a súa disposición. A forma en que ese territorio despois é gerido e espartillado e o acceso diferenciado que poden ter as comunidades nos pode falar despois de outros pormenores como as diferencias sociais, por exemplo, nas comunidades, ¿no? Mas o facto de cultivar, ¿no? ou de producir cabanas de animais não é mais que usar todo o que está à disposição para rentabilizar em benefício de nós. E esse é um bocado o que se faz quando intervencionamos no terreno em qualquer momento histórico. Os arqueólogos, por vezes, têm estruturas que podem interpretar, estruturas que podem ser muito variadas, mas por vezes também essas estruturas não estando presentes podem ser também inferidas a partir dos contextos dos restos materiais que se encontram misturados nesses níveis arqueológicos, nesses sedimentos arqueológicos que resultam do uso pelo homem. Quando nós olhamos para esses restos, e aí sim que precisamos de ter outros colegas que nos auxiliem com outros saberes, que podemos então identificar qual será o procedimento de uso desses territórios, qual é o sistema político e econômico dessas comunidades e em que se torna isto e em que se diferenciam esses grupos humanos, né? O que nós fazemos no processo de escavação, ali onde podemos ter sedimentos que tenham restos orgânicos que são muito pequenos, digamos, como são restos de plantas, como são sementes, frutos, caroços, enfim. O que nós fazemos é recolher todo o sedimento de uma escavação e passar por uma máquina com água constante, de forma a que toda a terra fica dissolvida na água e todas essas plantas, todas essas sementes, todos esses frutos que estão carbonizados e que, portanto, não pesam, ficam suspensas, ficam a flutuar na água e, por lógica, com água em constante movimento a passar, vai fazer com que toda essa matéria orgânica acabe por sair por uma parte por onde verte água para o exterior, que nós vamos a ir apanhando em um sistema de cribos. Toda essa sedimentação flutuada, todas essas espécies, todas essas plantas, vamos a guardar em um saco de tecido que pomos a secar ao ar livre e, uma vez seco, vamos a enviar para o laboratório. E aí temos já o suporte de um botânico que estuda estos restos orgánicos y que estuda también con el soporte, con la ayuda de una colección comparativa. Y ahí él consigue identificar esos restos que hemos identificado, si son sementes, si son frutos, si son partes de planta, ya que partes de plantas corresponden, y obviamente identificar las especies a que corresponden. Consigue también identificar si esas plantas son plantas que están en estado salvaje o si son plantas domesticadas. Y consigue también verse cuál es, por ejemplo, a través de las plantas salvajes, si son plantas que surgen de una manera residual en los povoados, si aparecen asociadas a algún tipo de producto agrícola que está en exploración, o si son cosas que simplemente aparecen misturadas por otros motivos, ¿no? Y una posición secundaria. Y toda esta lectura de ese tipo de información de plantas nos permite comprender cómo puede ser el cultivo de estos terrenos
e como pode haver funcionado a gestão de um território. Se associamos isso à informação que temos dos restos de animais consumidos, sejam domesticados ou sejam caçados, podemos ter então uma leitura econômica muito mais aproximada das comunidades que estamos estudando. Teoricamente, aquilo que nós fazemos devia ter um impacto muito grande na sociedade de hoje. Na prática, muitas vezes aquilo que nós fazemos acaba por ficar reservado, digamos, aos especialistas da arqueologia e da pré-história. E isso, de facto, é um erro que nós temos cometido ao longo das últimas décadas e que é preciso claramente inverter. É de maneira a que as pessoas percebam o que é que nós fazemos, acompanhem aquilo que nós fazemos, acompanhem os nossos resultados e nos ajudem efetivamente no dia-a-dia do ganhar e do reconstruir aquilo que é o nosso património. Na sua generalidade, as coisas estão ocultas e elas ficam descobertas e permitem, digamos, o nosso estudo e o nosso trabalho por duas vias principais. Uma porque nós fazemos investigação propositadamente e especificamente para encontrar esses vestígios antigos. E isso tem várias formas que são muito claras e que nos permitem efetivamente encontrar esse património. O outro processo é um processo mais casuístico e que muitas vezes advém de obras, intervenções antrópicas na paisagem e no espaço urbano que vão essencialmente revelar património que já existia, que estava tapado por uma razão ou outra. Portanto, estas duas vias, digamos assim, são aquelas que nos permitem encontrar e desvendar aquilo que é o nosso passado e o nosso património. Quando nós falamos de património, eu suponho que o património arqueológico tenha, digamos, dois lados. Um que é essencialmente artístico e estético, e que é, de certa maneira, aquilo que, na maior parte dos casos, interessa à maior parte das pessoas que vão, por exemplo, a museus, e esse é um aspecto, como é evidente, é importante, mas o outro aspecto, para mim, enquanto arqueólogo, é muito mais importante, é que há um determinado contexto, e esse contexto, que é um contexto histórico, antropológico, geológico, natural, que nos permite perceber aquilo que foi o passado. E, portanto, é exatamente esse contexto que funciona em dois vetores principais no caso da arqueologia, o vetor espaço e o vetor tempo, que nos permitem efetivamente perceber como é que foi o nosso passado, qual é a importância desse património, qual foi o impacto de todo um conjunto de fatores na nossa evolução e na nossa adaptação ao mundo natural e social. E, portanto, digamos assim, aquilo que nos interessa saber e conhecer e estudar é exatamente este contexto que se faz não só por via de conhecimentos arqueológicos e históricos e antropológicos, mas também com base num conjunto de ciências exatas e naturais, como seja a geologia, a matemática, a geografia, enfim, e outros dos tipos, e outras ciências desse tipo. Esses elementos, que são elementos essencialmente de caráter orgânico, no contexto arqueológico, são fundamentais não só para se conhecer a dieta especificamente dessas comunidades do passado, mas também para perceber como é que elas evoluíram, como é que elas se adaptaram economicamente, socialmente, fisicamente ao seu meio e à sua ecologia. E, portanto, esses elementos, que são, por exemplo, os restos de fauna, de ossos, de conchas, elementos botânicos, como seja o carvão, os pólenes, etc., são elementos que nos permitem caracterizar a forma de adaptação das nossas populações antepassadas e que nos permite, digamos assim, perceber como é que elas evoluíram, quais foram os recursos que elas utilizaram e qual foi o impacto efetivo que essas comunidades tiveram no passado natural e antrópico. Ou seja, a verdade é que os nossos antepassados viveram com os recursos existentes e, por vezes,
utilizaram-nos em demasia e, portanto, tiveram impactos fortes no meio ambiente. Por outro lado, ou em outros momentos, isso não aconteceu e, portanto, digamos, houve este equilíbrio durante muito tempo que neste momento está completamente diferente porque nós temos a capacidade de produzir alimentos. Ora, é este fator e esta evolução técnica é exatamente aquilo que permite compreender aquilo que nós somos hoje. E, portanto, os elementos da dieta são fundamentais para se compreender aquilo que é a vida do nosso passado.